Na sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal, que julgaria a tese do marco temporal, o ministro André Mendonça fez um pedido de vistas, ou seja, mais tempo de análise. Agora, a retomada do julgamento só deve acontecer em 90 dias. Antes do pedido de Mendonça, o ministro Alexandre de Moraes tinha acompanhado o voto do relator contra o projeto de lei que muda a demarcação das terras indígenas no país. O placar está 2-1 contra o marco temporal. Confira como foi a sessão. Os ministros do Supremo Tribunal Federal autorizaram que 50 indígenas pudessem acompanhar o julgamento no plenário. Ao menos 250 puderam acompanhar do lado de fora do prédio do STF. O primeiro a falar foi Alexandre de Moraes. O magistrado seguiu o relator, o ministro Edson Fachin, e votou contra o marco temporal. Nos termos dessa tese, eu acompanho o eminente relator, só que nos termos da tese, principalmente a análise da possibilidade de indenização, acompanho o relator dando provimento ao recurso para devolver a instância ordinária para que analise o caso novamente com base no que fixarmos na tese. É o voto, presidente. Logo depois foi a vez de o ministro André Mendonça, que fez um pedido de vista, o que significa que o julgamento foi adiado por 90 dias para que ele possa analisar melhor o processo. O ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou a importância de se dedicar atenção especial ao tema. Primeiro, pontuando o que considero muito importante, aspectos de concordância manifestados pelo ministro Alexandre de Moraes em relação ao voto do ministro Luiz Edson Fachin, desmistificando, a meu ver, com acerto ambos, a ideia de que haveria um marco temporal assinalado pela presença física em 5 de outubro de 1988 e reconhecendo que a tradicionalidade e a persistência da reivindicação em relação à área, mesmo que desapossados, também constitui fundamento de direito para as comunidades indígenas. Considero que esse é um ponto muito importante, porque supera a ideia de que houvesse um marco temporal definitivo que exigisse presença física, mesmo para quem tivesse sido por violência ou por ameaça desapossado da área. E acho que esse é um aspecto que eu gostaria já logo de enfatizar. Antes de encerrar a sessão, a presidenta do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, cobrou agilidade na análise do processo e declarou que o adiamento só vai durar os 90 dias previstos na lei. Eu só espero e tenho certeza que vai acontecer, que eu tenha condições, de votar, porque eu tenho uma limitação temporal, eu pessoalmente, para proferir meu voto aqui. E o meu voto... Se meu voto não estiver pronto, senhora presidente, põe em pauta independente de mim. Sem dúvida, é o que diz o nosso regimento. 90 dias, volta automaticamente à pauta. Na semana passada, a Comissão da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do Marco Temporal das Terras Indígenas, que muda a demarcação dos territórios. Movimentos sociais e de defesa dos direitos indígenas afirmam que essa decisão vai fazer os povos originários perderem terras para os setores do agronegócio e mineração, além de causar impactos sociais e ambientais sem precedentes.